me diz: aos homens é impossível. Na realidade, a salvação das nossas vidas, se for depender dos nossos esforços, se for depender da nossa capacidade em qualquer área da vida, se for depender da nossa inteligência, se for depender da nossa força, se for depender de bens materiais que nós possuímos, nós não vamos conseguir salvar as nossas vidas. Em Atos 4, capítulo 12, ele nos diz que nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens, pela quais devamos ser salvos. Aleluia! Em Efésios capítulo 2, versículo 8, nos diz: pela graça sois salvos, é dom de Deus, não vem de vós, para que não se glorie. Porque se nós tivéssemos a capacidade de salvar nossas vidas, nós iríamos olhar primeiro para aqueles que estão do nosso lado e nos deixar muito fora. Mas a capacidade para o homem é ser salvo. Aqui nos diz aos homens, isto é impossível. Em Hebreus capítulo 2 nos diz: como escaparemos nós se não atentarmos diligentemente para esta tão grande salvação? A salvação nossa, a nossa entrada na glória eterna, a nossa entrada na eternidade, ela vai depender do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Foi falado o texto de João capítulo 5, versículo 39, e este jovem tinha tudo isso nas suas mãos, mas ele não conseguiu enxergar a salvação nas palavras da Bíblia, nas palavras de Deus. João 5,39, como a irmã leu, que nos diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela quem? Nas Escrituras. Ele fala: vocês vão ter nas Escrituras a vida eterna. A eternidade está, o pensamento de Deus relacionado à eternidade, Ele deixou nas páginas das Escrituras, para que nós possamos a cada dia nos depararmos com essa tão grande salvação e glorificarmos a Deus, porque é impossível para nós conseguirmos um dia estar ao seu lado na eternidade. O Salmo 49 nos diz que aqueles que confiam na multidão das suas fazendas, nenhum deles podem remir a seu irmão, visto que a salvação da alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam. Mas Pedro nos dá a resposta na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18, se não me engano, que ele diz: não foi por coisa corruptível que fosse resgatado da vossas vãs maneiras de viver, mas pelo precioso sangue do Cordeiro Imaculado. Aqui nos diz: aos homens é impossível. É impossível a nós, mas Deus, olha só, mas a Deus tudo é possível. Imaginemos essa palavra. Nós vamos sair um pouco do contexto. Já aconteceu com você que você está vivendo em uma luta, em uma dificuldade, que você olha para essa dificuldade e você esforça toda a sua capacidade, mas você não consegue. Todo o seu esforço, a pessoa não consegue sair daquele problema. Porque para o homem existem coisas na vida cotidiana. Nós vamos falar do lado espiritual. Quando se fala de salvação, mexe com a nossa área espiritual, e tem coisas que nos prendem e não nos deixam sair. Mas quando nós entregamos na mão de Deus e falamos: Senhor, eu vou deixar de lado a minha força,
vou parar de tentar com as minhas ideias, eu vou parar de tentar com os meus planos, eu vou parar de tentar com a minha conversação, mas eu vou deixar o teu Espírito entrar nesse negócio. Aí você vai ter, porque não foi você que resolveu o problema, foi Deus que entrou na história. E aí você vai dizer para Deus: tudo é possível. Aleluia, Jesus. Tudo é possível. Glória a Deus. Para Deus, como se alguns dos irmãos aqui fossem contar testemunho de cura, testemunho de porta que se abriu, que não conseguia, a irmã falando que ela foi tirar a carteira e ela então entregou na mão de Deus. Para ela, talvez para ela era impossível, mas Deus então deu a capacidade para ela para conseguir, e ela agora louva a Deus por isso. Glória a Deus. Porque não tem coisas na realidade que na nossa mão nós não conseguimos. Aqui esse jovem, ele estava tentando de tudo e ninguém conhecia o coração dele em relação a esse pensamento que circulava nas suas veias espirituais, que ele chega para Jesus e fala: ô mestre, o que eu vou fazer para a vida eterna? Quantos de nós nos bastidores das nossas mentes está dizendo: eu vou à igreja, eu participo dos cultos, eu participo dos trabalhos, eu faço parte da equipe disso, daquilo, daquilo outro, mas eu ainda não tenho a certeza da minha salvação em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Mas quando nós olhamos na página das Escrituras, João capítulo 5, versículo 24, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu acredito nessa palavra, que eu aceitei a Jesus e Ele vai me livrar da condenação. Os dois palavras que eu quero voltar e trazer esse versículo dentro desse. É impossível ao homem, mas é possível para Deus. Vamos pensar em algumas passagens da Bíblia que você já conhece, que nós olhamos e nós agora entendemos que foi Deus. Você imagina quando Deus chama Abraão no capítulo 12 de Gênesis: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Nós sabemos o texto, nós sabemos o enredo, e ele sai, e ele ainda não tem ele tem uma esposa, mas ele ainda não tem filhos. E nessa época em que Abraão estava, como a irmã leu, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Ele ainda não tinha uma casa como uma família normal da Bíblia, nessa cultura, ainda queria ter um filho, mas ele já estava em avançada idade, ou seja, como Deus chama ele está com 78 anos, e o tempo vai passando, ele quer que a família dele seja completa, porque a cultura judaica era o filho sua herança do Senhor, e o fruto vem do seu galardão. Isaías capítulo 9, versículo 6, quando uma criança nascia na cultura de Israel, ele dizia: um menino se nasceu e um filho se nos deu. E aí Abraão, já com a idade avançada, ele não tinha filho, e o tempo vai passando, alguém olha para Abraão e ele vai falando: olha, Deus vai lhe dar uma descendência, mas você não tem nem filho ainda. E aquilo deveria, eu estou conjecturando, como diz o nosso diácono, e aquilo deveria doer no coração de Abraão. Chega um ponto no capítulo 15 de Gênesis que ele fala: olha, o meu criado, meu Deus, que vai herdar a minha herança. Mas Deus vai falando no coração de Abraão. No capítulo 18 e 19, Deus fala para Abraão que a sua descendência seria como a estrela do céu, Saraí, dentro da tenda, porque ela não acredita mais, é impossível para ela chegar e dar à luz. Tem coisas que o tempo vai passando nas nossas vidas e nós achamos que a promessa de Deus não vai se concretizar, porque nós achamos que nós não temos mais capacidade
capítulo 21 de Gênesis, Deus cumpre o que falou a Abraão. Deus lhe dá um filho chamado Isaac. Quando você lê o capítulo, você vai ler que Deus cumpriu a promessa que fez a Abraão. Sabe por quê? O que é impossível a nós, humanos, é possível Deus realizar na nossa vida. Glória a Deus. Nós estamos aqui hoje, sabe por quê? Porque Deus fez uma promessa para nós. Nós estamos nesta noite, neste lugar, louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor, porque Ele fez uma promessa e cumpriu em nossas vidas, em nos trazer para a Sua presença, quando nós dessemos ouvir a Sua voz. Aleluia! O que é impossível aos homens é possível para Deus. Glória a Deus. Imagine nessa noite o que Deus pode fazer na nossa vida. Imagine o que Ele pode realizar em nós. A gente às vezes não consegue ver o que Deus pode realizar em nossa vida. Jeremias capítulo 33, versículo 1 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e profundas que não sabem. Olha o que Deus tem para trazer para nós. Nos diz que os olhos não viu aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Deus tem muita coisa para realizar em nossas vidas. Agora no capítulo 37 de Gênesis, imagine um jovem de 16 anos de idade, e esse jovem tem sonhos. Ele sonha com as estrelas, ele sonha com as espigas de espiga, ele vai sonhando, e um dia ele revela esse sonho. Mas alguém disse: isso não pode acontecer com você, isso é impossível acontecer com você. Tem coisas que nós contamos para as pessoas, irmãos, elas falam que é impossível acontecer, isso não vai acontecer, mas para Deus tudo é possível. Para Deus é possível acontecer um milagre, para Deus é possível acontecer a cura, para Deus é possível acontecer a salvação da vida de pessoas que você ama, que você busca a Deus. Mas nós temos que orar por essas pessoas, mas também temos que falar do Senhor Jesus para essas pessoas. Nós estamos aqui, eu sou fruto de oração, que minha mãe buscava a Deus e as pessoas achavam que não era possível. E aqui tem muitas histórias semelhantes a essa, histórias verdadeiras semelhantes a essa. Por quê? Porque alguém acreditou que a palavra de Deus iria fazer bem nas nossas vidas. Aleluia! José, no capítulo 37 ao capítulo 50 de Gênesis, é uma passagem que nós conhecemos. Eles não acreditaram que eles um dia se dobrariam a José, porque Deus tinha determinado que iria acontecer. Eles jogam no poço, eles veem esse homem e pensam que a vida dele se acabou, porque eles já não viam mais José, não tinham mais lembrado, não sabiam se José estava vivo ou se estava morto, mas para Deus José estava vivo, e ele agora passa a reinar, ele é um governador, porque para os homens é impossível, mas para Deus é possível. Glória a Deus. Deus transformou a vida do escravo, que foi lançado em uma cisterna, que foi levado para uma prisão, e Deus agora coloca José aos 30 anos no trono para ser o governador. Agora pense bem, quando os irmãos dele, eles dão a conhecer os seus irmãos, ele fala: não se preocupe, porque foi para a preservação da vida que Deus nos trouxe. O que era impossível para vocês. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Irmão, talvez você tenha pensado no seu coração nessa noite que existe coisa impossível que Deus não pode fazer por você, que Deus não pode realizar na sua vida. Deus tirou esse homem e transformou ele em um governador, em que ele não tinha sangue de descendência por ninguém. Por quê?
Porque nós olhamos às vezes uma pessoa e achamos que ela não tem o poder de Deus na sua vida, mas Deus, Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. Glória a Deus. E Ele passa a reinar, Ele passa a governar, e Ele agora é o resgate, é aquele homem que Deus levanta para salvar a família dele. A família dele chega lá no Egito, agora ela vai ter uma vida, não sei se posso dizer, de luxo, porque eles agora são levados para um lugar que são alimentados, onde estava tendo fome. A família de José agora tem prosperidade, uma família que talvez estava naquele lugar passando necessidade, e ele é resgatador da família, porque, irmãos, para Deus tudo é possível. Glória a Deus. Aleluia. Cremos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. No capítulo 12 de Êxodo, nós também conhecemos essa passagem, onde Israel está escravizado no Egito, e Deus prometeu um libertador. No capítulo 15 de Gênesis, Deus fala para Abraão: olha, essa prosperidade, a sua descendência será escrava por 400 anos, mas eu vou tirar ela daquele lugar. E Deus, então, a pessoa vivendo numa escravidão, e essa escravidão se desencadeia, aumenta mais, porque agora Deus levanta Moisés, e Moisés e Arão descem para o Egito para proclamar a libertação. Mas ali Faraó, ele manda o trabalho ficar mais pesado. E agora, irmãos, as pessoas devem pensar: já não há esperança para nós. Mas Deus, que realiza coisas grandes, está trabalhando naquele lugar. No capítulo 12 nós já vamos adiantar. Deus vem a morte dos primogênitos, e Faraó tem o seu filho primogênito morto, e agora ele manda que esse povo saia do Egito. No capítulo 12, no capítulo 13, fala que saiu 600.000 almas, só os homens, sem contar crianças. Está no capítulo 12, versículo 37. 600.000 pessoas, homens, varão, sem contar as crianças, saem. E Faraó agora desperta: olha, eles saíram, eles foram embora, quem é que vai trabalhar para nós? Faraó então junta o seu exército e manda que vá atrás dos israelitas. E quando chega em um determinado lugar, os israelitas olham e veem que esse exército de Faraó está chegando próximo deles. E eles questionam Moisés: você nos tirou de lá? As coisas, irmãos, às vezes o líder vai elogiar, cuidado, está tudo certo. Aleluia. Agora eles questionam Moisés: por que você nos tirou de lá para morrermos aqui? O desespero começa a bater, e quando o desespero começa a bater em nossas vidas, nós esquecemos as promessas de Deus. Aleluia. Mas Deus fala para Moisés: diga aos filhos de Israel que marchem. Eles olham para o mar, e agora a coisa fica para eles: não tem condição de nós passarmos por ele lá. Quantas vezes nós já chegamos a esse estágio? Nós olhamos e percebemos o problema e achamos que não temos mais condição, que não vamos atravessar. A nossa esperança se foi quando nós batemos de frente com o problema. Mas Deus fala para ele: diga aos filhos de Israel que eles marchem, que caminhem, que avancem, que vão para frente. Eu quero voltar ao texto que diz: aos homens, você olha para aquele mar, você olha para o lado da areia, você olha para trás do exército. Aos homens, isso é impossível, mas para Deus é possível todas as coisas. E quando Moisés levanta sua mão, o seu cajado,
de frente ao mar, o Senhor faz vir um vento oriental, e o mar começa a se abrir. Sabe por quê, amados? Que o mar da problemática tem sido solucionado. Deus abre caminho para nós passarmos. Talvez você tinha um problema e você chegou à solução porque foi apontado para você um caminho. E esse caminho você não sabe como surgiu, mas ele apareceu. E você olha e pensa, meu Deus, como que isso apareceu? Como que esse caminho se abriu aqui na minha frente e eu não percebi? Sabe por quê? Porque é possível para o homem, é possível para Deus. É possível para Deus. E eles então atravessam para o outro lado. Deus abre o mar e eles atravessam como se estivessem andando em terra seca. O que acontece quando o Faraó e os soldados de Faraó entram, aquele mar se fecham e Israel, ele atravessa o mar. Por quê? Porque Deus está na batalha, Deus está no comando, e a peleja não é sua, a peleja é de Deus, é Deus que está na frente. Aleluia. E quando Deus está na frente da nossa peleja, eu volto a Romanos capítulo 8, nós somos mais que vencedores. Quem nos condenará? Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Aleluia. Glória a Deus. Eles atravessam, agora eu quero dizer, no capítulo 15, quando eles atravessam, e isso acontece com muitos de nós, quando Deus nos dá a vitória, quando eles atravessam o mar, que eles chegam do outro lado, Moisés então faz um cântico lindo, ele canta ao Senhor, e isso se transforma num salmo de adoração ao Senhor. Sabe por quê? Porque toda vez que Deus nos dá a vitória, nós louvamos o seu nome. Aleluia. Só isso. Miriam, ela louva a Deus. Ela sai dançando e tocando seu poder para nos ver ao nome do Senhor. O Salmo 150 nos diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Nessa noite nós estamos nesse lugar com esse propósito de nós louvarmos ao Senhor. Prestemos atenção, o que é impossível aos homens, isso é impossível. Salvar, é impossível o homem salvar-se. Foi impossível para Abraão conquistar aquele filho, mas Deus entrou no negócio. Eles pensavam que era difícil José ter estava vivo, mas Deus o transformou em um governador. Eles achavam que Moisés, mais 600 mil iam voltar cativo, mas Deus abriu o mar e eles atravessaram. No capítulo 6 do Evangelho de João, nos fala que Jesus estava em determinado lugar e os seus discípulos estavam com ele. Jesus disse que a multidão estava ali e eles estavam com fome. Depois disso partiu Jesus para a Galileia, para o outro lado do mar da Galileia, e grande multidão seguia, porque os via os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão que vinha até com ele, disse: Filipe, onde compraremos pão para estes comer? Filipe, mas ele dizia isso para experimentar, porque bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não me bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, disse-lhe: eis aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas isso aqui é pouco para nós. Nesse
irmãos, Jesus lança a responsabilidade para os discípulos. Vocês se devem alimentar deles. E os discípulos falam: nós não temos como fazer isso. Nós não temos como trazer alimento para tanta gente. Era quase 5.000 pessoas. Mas Jesus estava experimentando, porque Ele bem sabia o que estava fazendo. Talvez muitas coisas estão acontecendo na nossa vida, porque Jesus sabe o que Ele vai fazer se nós permanecermos na sua presença. Talvez algo tenha nos perturbado, mas nós não recorremos a Ele. Mas alguém vai chegar, usado por Deus, e vai trazer resposta para nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Eu pediria a você que se coloque de pé, por favor. Nesta noite, se há uma dificuldade, se há algo lhe perturbando, se a sua mente ainda não acredita nas promessas que Deus feitas para você, saiba que para Deus tudo é possível. O Espírito Santo veio para nos ajudar. O nosso entendimento, a nossa mente nos dá força em qualquer situação da nossa vida. Eu queria orar com você nessa noite, para juntos clamarmos a Deus, para que Ele atue mais e mais em nossas vidas. Senhor nosso Deus, nessa noite nós vivemos uma impossibilidade de algumas coisas que tem, Senhor, feito o nosso coração às vezes se entristecer, Senhor, as lutas da vida, Senhor, a dificuldade na caminhada. Nós estamos na Tua presença porque nós não temos força em algumas situações das nossas vidas, mas nós cremos que para o Senhor tudo é possível, porque, Senhor, nós cremos que o Senhor nos fará e tem nos feito vencedores, Senhor. A cada irmão, a cada irmã, a cada jovem desta noite, a minha vida nas Tuas mãos, Senhor. Eu peço em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo continue guiando as nossas vidas na Tua presença, que o Teu Espírito Santo venha confirmar cada vez mais a certeza que somos salvos, a certeza que pertencemos ao Senhor. O Senhor mesmo disse que tem ovelhas que não eram da criação de Cristo, que nós fomos agregadas a Cristo. Continue fortalecendo as nossas vidas. Continue, em nome de Jesus, sarando toda a nossa dor interior, Senhor. Seja o bálsamo em nossas vidas através do Teu Espírito Santo. Meu Deus, se há coração que está, Senhor, sentido por alguma coisa que as fizeram, Senhor, que o Senhor venha trazer o refrigério. O Senhor refrigera a nossa alma. Glória a Deus. Nós temos o poder da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se assenta por alguns minutos. Em nome do Senhor. Seja glorificado nesse lugar. Deus abençoe o presbítero Paulo. Cada dia mais, Senhor, continue usando ele na palavra, em nome de Jesus. Amanhã, segunda-feira, temos doutrina na sede. Você que pode estar presente, obreiros,